Galera, vamos lá. Bom Vamos dia lá. para todo mundo. Hoje não é nem preciso perguntar como é que está o clima em Seattle. Seattle está espetacular, Bruno. Aqui em Seattle, hoje, Rogério, o sol mostra que nem sempre chove nessa área aqui, hein? Cara, nós não vamos acreditar mais que chove aí. O Cadu, sol caiu numa quinta. O sol caiu numa quinta em 2020. Uma vez por ano ele tem esse dia aí. Nós demos sorte, que era o dia de gravação. É Né? tudo chroma key. Eu estou aqui no fundo verde. e dar as boas-vindas e nosso muito obrigado pelo Marcelo de Paulos, o grande Depa, que vem bater um papo com a gente sobre mídia, o que está acontecendo, como é que essas tecnologias estão competindo com a mídia tradicional, como é que ele vê um movimento como esse que nós estamos vivendo, que tem um monte de conflito entre fakes e informação bem curada pelos meios tradicionais, né? Mas quem é que ganha essa guerra, né? E nós vamos bater um papo com o Depa. Depa vai bater um. Eu sugiro, pessoal, que o Depa converse um pouquinho de como ele está vendo e a gente vai colocando os nossos pontos para depois ele ir desenvolvendo. Eu acho que precisa só dar um contexto, né? O Depa a gente conhece há muito tempo, né? De época de agência de comunicação, da nossa época de banco. Depois ele teve uma carreira muito focada e muito diversificada, que eu acho que ele pode dar uma rápida pincelada nas coisas que ele já fez, de esportes a digital, o homem digital do Estadão. Então, dá esse contexto, Depa, porque é uma alegria muito grande. Essa é a primeira edição do nosso Novo Normal com um convidado, e você é o cara que está estreando. Legal. Perfeito. Obrigado, um prazer sempre falar com vocês, já é um prazer. Estar aqui é um prazer e uma honra. Vou dar uma visão do helicóptero, como a gente fala, né? Eu comecei minha carreira em agência, depois fui para cliente, trabalhei em seguradora e tal. Tive uma passagem pela internet, naquela primeira onda, na bolha do .com. Trabalhei em consultoria de branding, depois virei diretor de marketing do Unibanco, onde eu conheci o Rogério, com uma passagem grande naquela época do Nem Parece Banco. Depois saí, fui estudar nos Estados Unidos, voltei trabalhando como executivo, depois empreendi em esporte. O primeiro projeto não decolou e o segundo virou uma bola de fogo na cabeceira da pista. Voltei para o mercado corporativo, aí me envolvi com mídia digital, fui trabalhar no Yahoo, onde o Bruno já tinha trabalhado, e depois montei a área digital do Estadão no ano 2018, foi uma experiência muito bacana. Eu acho que muito desse aprendizado que eu tive no mundo da mídia é o que eu vou tentar dividir aqui com vocês. Fazendo o que o Rogério me pediu, meio que botando a bola em jogo, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre o que vai acontecer com a mídia daqui para frente, mas é interessante a gente dar uma olhadinha do que estava acontecendo, né? Se a gente olhar nos últimos 5 anos, a gente tem visto alguns movimentos muito agressivos em direção ao digital, né? Mas existe uma transformação existencial na mídia. E quando a gente fala mídia, a gente fala empresas de comunicação de uma forma geral, mas a gente costuma pensar muito centrada no jornalismo, né? Então você tem entretenimento, você tem variedades, tem um monte de coisa no entorno disso, mas o cerne disso sempre foi o jornalismo, mesmo porque onde isso começou, na Inglaterra e nos Estados Unidos, você tem uma lógica de a concessão das airwaves, né, da frequência, vai em troca de um serviço público que é você prover o público com informação jornalística, né? Então, isso é um pouco o trade-off do broadcast, né? A origem de tudo isso. Então, quando a gente fala de mídia, às vezes a gente está misturando mídia com imprensa e tal, e eu acho que é um pouco do cerne do que a gente está querendo discutir, apesar de tangenciar as outras coisas também. Aliás, você falou uma coisa, deixa eu só fazer um parêntese rápido, muito interessante, confundir o papel da imprensa também na questão da comunicação. Hoje isso está totalmente enviesado, quer dizer, as pessoas não estão conseguindo mais diferenciar aquilo que é real imprensa e aquilo que é fake news ou que interessa a agendas. Então eu quero botar esse molho para depois você discutir isso com a gente, só para não esquecer disso. Se a gente pensar um pouco na história da imprensa, você tem
dois grandes momentos, né? Você tem um momento que, obviamente, a imprensa começa com jornais, né, há muito tempo atrás, e ela ganha força com rádio e ganha mais força ainda com a televisão, né? Historicamente, a imprensa ela era um bom negócio do ponto de vista econômico, né? E era um bom negócio para quem se envolvia com isso do ponto de vista político, tá? Então, de certa forma, a imprensa estava no topo da pirâmide social. Ela tinha muito poder econômico, muito poder político. As empresas eram muito, muito ricas e muito poderosas. E todo mundo queria estar próximo, porque os outros poderes da sociedade, de certa forma, se bicavam para chegar ali. Com o passar do tempo, a internet primeiro tirou o classificado. Foi a primeira coisa que o jornal perdeu, né? E eu costumava falar lá no Estadão que o jornal foi o primeiro negócio a ser disruptado, para usar o nome que já está até cansado. Por quê? Porque o primeiro formato fluente da internet foi o texto, né? Então, o jornal foi o primeiro a encontrar um espelho na internet, muito antes da televisão, que está tendo agora, né? Desde o advento da Netflix. Mas o que aconteceu, principalmente, saiu o classificado, depois saiu a publicidade, né? Porque a publicidade começou a migrar para o mundo digital, especialmente depois que surgiu a publicidade programática. Se quiser, depois eu dou uma definida nisso, mas o jornal passou a ser... continuou sendo muito importante politicamente, mas ele perdeu a força econômica. Então, as empresas jornalísticas elas começaram a não ser grandes potências econômicas, deixaram de estar na primeira linha das campanhas publicitárias, começaram a ficar meio escanteadas. Só alguns grupos de anunciantes permanecem hoje anunciando em jornais, no jornal impresso especialmente. E você vê um outro movimento acontecendo que é uma consequência não só da internet, mas especialmente das redes sociais. Hoje, qualquer um de nós que acompanha um assunto específico, tá? Então, digamos, eu me interesso por pesca, eu me interesso por marcenaria, eu me interesso por moda, por design. Quando sai no jornal, eu já sabia. Por quê? Porque o jornalismo ele era meio que a ponte das pessoas com a realidade. Então, a realidade estava acontecendo em algum lugar, ninguém sabia. Você acordava de manhã, lia o jornal para saber o que tinha acontecido na véspera e o que ia acontecer naquele dia. Era só conexão com o mundo exterior. Hoje, a conexão das pessoas com os assuntos é direta, na fonte, na origem de onde essas informações estão sendo geradas. Então, quando alguém fala alguma coisa sobre algo que você domina, então, se, por exemplo, um dia que sair uma matéria sobre flow no Estadão, o Cadu vai ler e vai falar, cara, é superficial, porra, já sei disso há 10 anos, está atrasado. Por quê? Porque o jornal diário, né, o jornal generalista, ele não consegue ter a profundidade para entrar em todos os temas mais. E as pessoas se informam direto com as fontes e especialmente com as personalidades que dão o tom da informação. Tá? Então, o que a gente tem visto é que essa coisa da pirâmide do jornalismo, lá em cima, dizendo para a sociedade o que ela tinha que pensar, não existe mais. Hoje a informação ela funciona numa rede. Tá? E as empresas jornalísticas serão mais fortes quanto mais conectadas nessas redes elas estiverem. Tá? O que a gente tem visto nos últimos... Desculpa te interromper nisso, mas é porque eu acho que tem que fazer um ponto importante aqui. Eu acho que, eu não sei se você vai, de repente você vai até concluir de uma forma diferente, mas eu não sei se eu concordo com o que você está falando pelo seguinte, porque eu ainda acho que o conteúdo de qualidade, o conteúdo que inclusive tem profundidade e ao mesmo tempo objetividade, ele acaba vindo de profissionais que, na sua grande maioria, ainda estão ligados às grandes mídias. E, na minha opinião, inclusive, um dos grandes problemas dessa informação disseminada que você está falando aí
é o fato que a gente criou um grande canal para boataria, né? Porque a fake news já existe há muito tempo, que era o boato, né? Só que a gente agora tem um canal para boataria que faz com que qualquer um possa soltar uma notícia, ou interpretar ou ler uma meia palavra fora de contexto e colocar lá. E eu acho que a mídia, os profissionais de mídia, na verdade, eles têm essa responsabilidade e até essa função de contextualizar o que a gente está falando. É claro que vai existir, vão existir lados que vão ser mais biases, como é que se diz? Mais comprometidos. Enviesados por uma visão de direita ou de esquerda, enfim, com certeza, né? Só para falar de direita e esquerda, porque é o Fla-Flu que a gente assiste aí, principalmente no Brasil hoje. Mas o fato é o seguinte: eles são profissionais que se prepararam e, portanto, sabem contar uma história. E eu acho que, enfim, só estou querendo fazer esse parênteses porque eu não sei se eu concordo com você que essa pirâmide de informação faz com que eles percam esse poder de estar influenciando. Eu acho que eles ainda influenciam muito. Tem uma coisa que no meio hoje já é chamado de professionally produced content. Tá? Então, para diferenciar o que Fala de novo, porque deu uma congeladinha aí. Fala de novo. Desculpa. No meio, o pessoal chama de professionally produced content. Tá? É um conteúdo profissional que é diferente daquele negócio que o palpiteiro do Twitter está falando. E o Bruno tem razão sobre o seguinte aspecto. Um exemplo, tá? Eu estava dentro do Estadão e soube da facada do Bolsonaro pelo WhatsApp. Primeira coisa que eu fiz, eu entraria na página do Estadão, né? Mas eu estava no elevador, eu fui até a redação, né? Que era ali o correlato para mim. Então, o Bruno tem razão no seguinte sentido: quando você tem uma informação de muita relevância e você sabe de alguma coisa muito impactante, você corre no Estadão, na Folha, no G1 tal, para confirmar que se está lá. Por quê? Porque esse conteúdo profissional, o cara amanhã vai ter que contar com essa moeda de credibilidade. Então ele não pode gastar essa moeda hoje. Tá? Então isso é uma coisa que a mídia enviesada, né, a mídia que resolve tomar partido político, ela saca muito dinheiro dessa conta. Tá? Ela perde credibilidade quando ela resolve embarcar em qualquer onda política que seja, tá? E deixar a busca da verdade para embarcar em narrativa política. Isso a gente está vendo todo dia e tal, e isso é muito ruim. De uma forma geral, você vê hoje, por exemplo, né, a mídia americana gosta muito de falar que o Trump é mentiroso. E hoje, 60% do público americano acredita no que o Trump fala sobre a pandemia e 45% acredita na mídia. Só que a mídia chama o Trump de mentiroso. Então, Mas, Marcelo, veja, de novo, eu odeio entrar em política aqui nessa papo, mas veja que perigoso que é. E eu não sou nem a favor nem contra, não quero me posicionar dessa forma, porque não é esse o objetivo. Mas olha que perigoso quando uma pessoa que está na cadeia de poder, ele é o sujeito que é o porta-voz do país até então mais poderoso que a gente tem, ele descredibiliza a mídia. Ele faz chacota de jornalistas e ele busca descredibilização a partir do momento que ele espalha você não falou isso, você fez fake news, etc, etc. E acaba criando esse clima de desconfiança. Eu acho isso perigosíssimo, porque, aliás, esse número que você deu é um número assustador. Entendeu? O fato das pessoas acreditarem 65% num indivíduo e 45% numa indústria total, para mim é preocupante, porque essa indústria, por mais que ela tenha lados, ela vai ter os dois lados falando, enquanto que Bruno, presidente ele tem uma agenda clara. Eu queria propor uma abordagem aqui que vai pegar o seu ponto e vai pegar o ponto que o Cadu botou logo no início, que era o ponto da curadoria, não é isso, Cadu? Da informação, que ela não pode ser perdida. Porque a impressão que eu tenho, e eu queria que você seguisse um pouco com aquela linha do tempo que você estava discorrendo sobre a mídia,
é de que a gente tinha um fenômeno elegante, quase que digeracional, onde novas tecnologias parecia que ocupar espaço das tecnologias mais antigas. Então, parecia que o jornal já tinha levado um capote. Então, se eu tivesse sentado numa padaria lendo um jornal físico, o pessoal ia olhar para mim e falar 80 anos. Tá? E que isso ia acontecer com televisão e com as outras mídias. E parece que, nesse momento, onde as pessoas estão ávidas por informação, houve uma espécie de revanchismo do jornalismo tradicional, no sentido de que as pessoas perceberam que elas precisavam de curadoria. Elas precisavam exatamente desse exemplo que você estava dando, de preciso procurar em alguém que checa a informação e não simplesmente dá uma informação só para ser o primeiro a aparecer com uma novidade. Você desenvolve isso para a gente? Fundamental, Rogério. E uma coisa, alinhando até com o que o Bruno falou, né? O que acontece? Tem uma pesquisa do Google que fala o seguinte, o tempo médio de um furo jornalístico, tá? O que é um furo jornalístico? É você dar uma notícia antes que o outro também dê. O tempo médio de um furo jornalístico, que é alguém falou sobre um assunto e mais ninguém falou, é de 18 segundos. Tá? Então, o jornalismo que vive do furo, hoje, tá ferrado. Né? Porque se você acha que você consegue monetizar alguma coisa em 18 segundos, você está ferrado. O jornalismo que depende do furo está ferrado. Tá? E o que eu costumo falar é que o jornalismo de redação, esse modelo que a gente tem de jornalismo de redação, ele é um modelo caro demais para jogar o jogo de publicidade e exclusivo de menos para jogar o jogo do conteúdo exclusivo. O que isso quer dizer? Que se você tem um time caro, jornalistas, o time jornalístico é caro, gente que precisa rodar o país ou o mundo atrás de notícia para confirmar coisa, ligar, ter contatos. Você não quer qualquer cara, você quer um cara que ligue para o ministro da saúde e o cara tem um telefone. Né? Então tem que ser alguém com reputação, com credibilidade e tal. É caro, essa pessoa publica alguma coisa e aí 18 segundos depois já tem um blog ou outro jornal dizendo tal jornal falou isso. Tá? E o que significa que cada casa tem a sua audiência. Você não consegue mais ter titularidade única sobre a informação. Antigamente, quando você tinha um ciclo de um dia, você imprimia o jornal com uma notícia que o outro não imprimiu, você ficava o dia inteiro com essa vantagem. Só no dia seguinte que o cara tirava esse atraso. Hoje em dia é 18 segundos. Né? Então, o que acontece é o jornalista ainda funciona na lógica do furo. Eu dei primeiro, né? Eu dei a notícia primeiro. Quando a importância do jornalismo hoje não é essa, porque as pessoas, a notícia, ela simplesmente corre, ela acontece. Você fica sabendo pelo WhatsApp. E aí o que o Bruno falou faz todo sentido. O papel do jornalista é dar credibilidade à notícia, é dar contexto à notícia e dar análise. Tá? Só para dar uma ideia, isso que eu estava falando, que é caro para jogar o jogo de publicidade, né? O jogo de publicidade digital hoje, o que você ganha com a publicidade digital é meio farofinha, um pouquinho de dinheiro por página, por dia e tal. Para você pegar isso, o Estadão, por exemplo, publicava 300 artigos por dia. Você não tem como cobrir o custo disso com publicidade, você precisa de assinantes. E aí, o modelo que os jornais escolheram é o paywall. Você bate no paywall do Estadão, você fala, deixa eu procurar no G1. Né? Tem sempre um lugar onde você consegue ou dar a volta no paywall ou ver de graça. Só para dar uma dimensão, a Empíricos já tem mais assinante e faz mais receita que o Estadão. A Empíricos. Tá? Que é um cara que faz um tipo de relatório, eles vendem relatórios, só fazem isso. E, assim, está longe de ter a credibilidade que tem o Estadão, mas eles têm mais assinante e fazem mais dinheiro que o Estadão. Por quê? Porque eles são dedicados a um troço e o valor que eles conseguem cobrar por isso, que você tem que pagar para ver, mal te deixam dar uma espiada dentro, é muito maior, porque o cara acha que vai usar essa informação para
tradear na bolsa, ganhar dinheiro, né? Então, o cara, você paga R$1.000 por mês, você vai ganhar 2.000, beleza. Então, o jornalismo sofre um pouco disso, porque... Mas a Empíricos é aquela... Eu acho que essa é uma comparação um pouco infeliz, porque eu acho que a Empíricos é a empresa lá da menina que ganhou 1 bilhão, não é? Que ganhou 1 milhão, sei lá. Foi essa mesmo. Que eu vi. Pô, como é que é o nome dela? Betina, né? Betina. A Betina que ganhou, então. A Empíricos é uma empresa que ela tem a parte de conteúdo, mas ela me pareceu, pelo menos, eu não estou no Brasil, mas me parece que ela também tem uma questão aí de vender ou um advising, ou uma corretagem, um trading. Então, assim, como é que você compara uma empresa dessa com o Estadão? O Estadão ele é um outro tipo de negócio. Não tem a menor dúvida. Existe uma diferença essencial. Só estou querendo dizer que existe um modelo... a Empíricos, em essência, é uma empresa que vende relatórios. É conteúdo exclusivo. A exclusividade do conteúdo da Empíricos você paga. A do Estadão, pouca gente. Eu entendi da seguinte forma, Bruno. Eu entendi da seguinte forma, que é uma coisa que eu me lembro de, no começo da internet, ser aventada essa hipótese. De que, por exemplo... Por que eu vou manter um jornal de papel diário pagando jornalista, produção, se eu vou ter acesso pela internet? Estou falando de anos 90, tá? Final de anos 90. Então como é que eu vou sobreviver, eu, New York Times, ou eu, Washington Post? Puxa vida, eu posso fazer um conteúdo que vai ser assinado por quem quer mais profundidade. Não quer a notícia imediata que vai ter acesso no WhatsApp. Ele quer ler o contexto, ele quer ler a opinião. Cadu, aí viraria uma newsletter de luxo. Mas espera aí, veja você. A gente está falando aqui da evolução da mídia e eu tive a chance de estar começando com o Yahoo aí no Brasil e eu estava acompanhando isso desde muito cedo. A gente fala, desde que começou a internet, que o jornal vai morrer, que o rádio já é... O rádio, por exemplo, acabou de renascer. Hoje você tem estações de rádio fazendo sucesso danado, porque eles estão transmitindo via podcast, via YouTube, e os próprios jornais estão se reinventando, porque eles também têm os outlets via internet, alguns melhores que os outros. Aí no Brasil, eu acho que a Folha de São Paulo é um grande case disso. Olha o valor da empresa UOL hoje, que faz parte do Grupo Folha, que tem essa parte de conteúdo toda. Então, assim, eu acho que esse negócio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mídia, ela evolui. E é claro que vão ter outros autos, cada geração vai ter a sua preferência e tal. Concordo que a parte de papel e física tem caído cada vez mais e é provavelmente natural que isso aconteça, mas eu acho que você vai ter esse espaço ainda por um bom tempo. Não acho que essas coisas vão simplesmente... Não, mas aí que está, né, Bruno? É aquilo que o Rogério falou sobre a questão da curadoria. De onde você vai consumir a tua informação? Aí é que está. Aconteceu essa semana, talvez as pessoas tenham ouvido falar, um papo aí meio torto de dizer que a Covid-19 era causada pelo 5G. E aí foi-se investigar essa história. Isso virou hoax. Papo nos Estados Unidos, né? Lá na Europa. Na Inglaterra, ok. Na Europa. Os caras que ouviram... os postes de 5G aqui no bairro que eu moro. Então, lá na Europa, os caras tocaram fogo em várias antenas de 5G. Várias. Por quê? Porque o sujeito que falou numa entrevista, que ele dizia, não é que tem a ver o Covid com o 5G, é que o 5G usa uma carga de eletromagnética muito violenta que diminui a tua imunidade. E isso ele falou, e aí alguns jornais muito conhecidos, inclusive, eu não vou citar nomes, mas a BBC era um deles, pegou e falou, olha, o cara aqui é o rei da teoria da conspiração e ele está dizendo que o Covid é causado pelo 5G. E matou a notícia, e não era isso que o cara estava falando. Então, a briga é, por que o jornal não me ouviu? Por que não perguntou para mim? Por que inferiu e saiu falando? Estamos falando uma BBC. Mas é um parênteses importante. Eu acho que em qualquer setor você vai ter os bons e os maus. Você vai ter empresas que vão performar bem e mal. O problema é quando você torna isso a anarquia, que é a mídia social, onde todo mundo tem voz e onde pessoas com menos capacidade crítica
elas são mais afetadas ainda, na minha opinião. Eu quero devolver a palavra aqui para o Marcelo, para ele continuar contando, porque esses são os conflitos para mim, Marcelo, que eu acho que enriquece a nossa conversa, que existe uma demanda de geração tecnológica, mas existe uma demanda de maturidade com relação à notícia e informação. Como é que você vê esse jogo? Só pegando, eu parei na linha do tempo, né? Então, você começa a ver... Você tem essa migração para o digital, né? O Bruno falou bem que isso já vem acontecendo há muito tempo, e eu falo, né, que o jornal está sendo disruptado há mais de 20 anos, mas isso se acentuou demais na era das redes sociais. Tá? E, se vocês querem a minha opinião, a sua opinião pessoal, eu acho que o Facebook tem um papel muito grande no advento das fake news, porque quando o Facebook começou a ver que as pessoas estavam compartilhando links, ele resolveu dar um tratamento visual ao post de qualquer link, de qualquer tipo de notícia igual. Porque o Facebook não queria que as pessoas entendessem aquilo como conteúdo do Washington Post, do New York Times, ou da BBC, ou da Globo, mas que vissem como parte do conteúdo do Facebook que um amigo estava compartilhando. Tá? Então, colocou a marca, né, a personalidade de quem estava publicando aquela notícia em segundo plano. Isso, de certa forma, deu voz a muita gente que meio que não tinha credibilidade, mas que falava e do lado do Washington Post, do New York Times, aparecia ali do mesmo jeito. E aí veio, né, toda a onda, todo mau comportamento que é estimulado cresce. Foi o que aconteceu, o fake news virou um problema sério. E aí a gente vê um segundo fenômeno, que é um desdobramento também das redes sociais. As pessoas acreditam não mais na instituição, mas em quem está falando. Tá? Então, isso é uma transformação no jornalismo. E quando você vê hoje que gente como o Joe Rogan, ou o Ben Shapiro, ou o Young Turks, esses caras têm hoje uma influência maior sobre as suas audiências do que as grandes casas jornalísticas do mundo. Pouca gente acredita piamente no New York Times. Tá? E muita gente, especialmente quem não é de esquerda, duvida do New York Times. Acho que se está no New York Times é porque, sei lá, é o fla-flu político que o Bruno citou. Mas para a gente trazer um pouquinho para o Brasil, tem alguma figura brasileira que você coloque nesse nível, na influência nacional? Eu acho que, como o Joe Rogan, eu acho que a gente tem um cenário no Brasil muito fragmentado. Você tem algumas personalidades que vêm do jornalismo e passam a ter uma vida meio que independente em redes sociais. E você vê muita gente que embarca em barco político. Tá? Então, por exemplo, você tem caras como o J.R. Guzzo, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, tal, que embarcaram no bolsonarismo e esse é o caminho deles. Hoje as pessoas seguem mais pessoas do que elas seguem instituições. Porque as pessoas não acreditam mais nas instituições jornalísticas. Tá? Todo mundo acha que a Folha é assim, o Estadão é assado, a Globo isso, a Record aquilo. Tá? Mas quando é a pessoa falando... Mas isso não é também parte do tal do Fla-Flu, esse negócio de demonizar a Globo? Porque eu tenho idade suficiente para lembrar que a Globo já foi dos militares, a Globo foi petista, a Globo já foi bolsonarista, agora a Globo é antimilitar, enfim... A Globo, na verdade, como o maior canal de comunicação do país há alguns anos, por mais que tenha perdido força com o tempo, ela, obviamente, sempre vai ser vai ser vidraça, né? Assim como eu vejo que você fala de jornalista, eu honestamente que em tempos de social media, o que mais falta nesse mundo, na minha opinião, é tolerância.
E eu acho que essa tolerância ajudaria a gente a ter um debate muito mais saudável, muito mais tranquilo, ao invés de estar nessa radicalização de pessoas que queremos, nós, a sociedade, ter solução em um segundo. É aquilo que o Cadu falou lá a gente no Behind the Scenes aqui estava falando, e o Cadu falou, quando o celular toca, a gente vai ver porque a gente é viciado em dopamina e, de repente, vai que tem uma boa notícia. É a mesma coisa, você quer que aquele jornalista, quando traga a notícia, você quer que ele dê a notícia que o vírus está curado. Mas, infelizmente, nem necessariamente ele vai fazer isso. Enfim. E aí, Depa? Esse é o problema, e eu vou te dizer, muito maior do que o jornalismo, muito maior do que a Covid-19. O grande problema, pegando esse gancho que você falou da tolerância, é da condição humana. Nós julgamos a nós mesmos e aos outros o tempo inteiro. É julgamento o tempo inteiro. Então, se você para pensar que se você não julgar, se observar, se absorver, se deixar, né, a coisa chegar à informação e de alguma forma equilibrada, se ponderarem aspectos e se chegarem a uma conclusão, uma coisa meio diplomática, se ensina lá no Instituto Rio Branco, em Brasília, né? Mas não adianta nada, porque a condição humana é exatamente o inverso disso. É aguerrido, nós estamos numa polarização que começou, sim, com o advento das redes sociais. Isso trouxe, de fato, voz para muita gente, e é legal, tenha trazido voz, democratizou, mas, ao mesmo tempo, trouxe a polarização. Claro, o que está em jogo aqui é a atenção de cada um de nós. É o quanto de atenção a gente vai dedicar para determinado post ou para determinada notícia, e isso significa que, também condição humana, notícia ruim é que vem de jornal, ou seja, rants, brigas, polarizações, problemas seguram muito mais você naquele post ou naquela transmissão do que a foto do gatinho. Só para quebrar aqui, Cadu, eu sugiro e eu recomendo ao nosso público, a vocês todos, que assistam ao YouTube channel do John Krasinski. Ele tá fazendo um especial durante esse tempo da Covid só com boas notícias. Engraçado, fantástico. Muito bom. Leve. Sugiro. E aí, Depa, voltando a palavra para você continuar a história, o jornalismo dá conta disso tudo? Eu diria, depende do que você qualifica como jornalismo, né? Eu acho que você pensar o negócio jornalístico das empresas jornalísticas, não. Definitivamente não dá conta. Você não consegue manter um negócio jornalístico nessa dinâmica de redes sociais. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, se você expandir o negócio jornalístico, né, a atuação, especialmente social do jornalismo, para o que essas pessoas que estão tendo voz e fazendo isso responsavelmente em redes sociais, eu acho que pode sim. Tá? Então, tem um exemplo que eu gosto muito, que é o Tim Pool. Tim Pool é um jornalista independente, já trabalhou para algumas dessas empresas, algumas das startups mais bacanas, né, mais bem bancadas, né, como Vox, como Axios, desculpa, que são os negócios... a Vox, se não me engano, recebeu $700 milhões. Tá? Então, você tem o Tim Pool sai dessas empresas, ele fez muita cobertura internacional, normalmente entrando em conflitos, é um cara com bastante vivência jornalística, e esse cara tem um canal onde ele fala de casa o tempo todo. E é muito interessante porque ele tenta ser meio que uma voz da razão no meio desse fla-flu. E é um cara independente. Tá? Mas, assim como todo mundo que é independente, ele também não tem a força para lidar com, por exemplo, quando o YouTube vai lá e desmonetiza o canal dele. Ele perde a fonte de publicidade. Então você começa a ver vários desses caras buscando uma outra fonte de renda, que é gente pagando assinatura ou contribuindo, né? Então começou via Patreon, hoje já tem outras plataformas onde o cara consegue ter apoiadores, né? Gente que compra assinaturas, tal, ou compra produtos exclusivos que eles fazem. Mas o que acaba acontecendo quando ele começa a fazer quando ele começa a fazer isso, ele começa a ver
que o público dele gosta mais de alguma coisa e ele cria o próprio viés dele, né? Então, esse cara, que era um cara de esquerda, hoje você vê que o principal assunto dele é bater na mídia americana, que, na minha opinião, e aí eu concordo com o Cadu, está fazendo um péssimo trabalho na cobertura do Donald Trump. Porque o Donald Trump, como o Bruno falou, fica futucando a imprensa o tempo todo. Por quê? Porque ele quer que a imprensa fique falando mal dele, porque eles sabem que a imprensa hoje é mal avaliada. Então, quanto mais a imprensa falar mal, melhor ele fica com o público dele. Então, assim, só quem se beneficia desse fla-flu nos Estados Unidos é o Trump, politicamente, e a mídia que teve o tal do Trump Bump, né? Quer dizer, tanto o New York Times quanto o Washington Post, depois que o Trump foi eleito, dispararam o número de assinaturas porque eles se posicionaram como parte da resistência. Entendeu? Isso, para mim, não é jornalismo, é entretenimento. Fantástico que você está falando, que o Trump é um mestre do entretenimento, muito inteligente, ao contrário do que muitas pessoas acham que ele é um bufão. Ele é um sujeito inteligentíssimo, mais preparado do que o pessoal pensa. E eu concordo contigo. E, de novo, sem gerar aqui juízo de valor, o fato é que ele sabe jogar com isso muito bem, mesmo que eu discorde da forma que ele faça, mas ele sabe fazer como um mestre. Ele é fruto disso. Ele é fruto Exato. disso. Ele veio disso. Donald Trump faz parte do imaginário americano há mais de 40 anos. É isso aí. Ele é o símbolo do ricaço playboy americano de Nova York, entendeu? É o cara. Então, assim, como é que alguém... Mulherengo. Como é que alguém consegue fazer parte disso? Esse cara ele era milionário, ficou bilionário no mercado de real estate de Nova York, de Manhattan, que é o mais competitivo do mundo. Depois o cara meteu um programa e ficou 13 anos como líder de TV aberta nos Estados Unidos. Resolve ser presidente e ganha na primeira tentativa. Se chamar esse cara de burro, pô, queria ser burro sim. A gente vai ter que chegar ao final do programa e eu queria que você dissesse para a gente o seguinte: como é que vai compor a mídia, né? Você tem, vamos colocar de uma maneira preto e branco, embora não seja tão assim, mas para facilitar o raciocínio, você tem uma mídia curadora tradicional que vinha perdendo espaço e você tem uma nova geração que está servindo para comunicação e para notícia. Não vou dizer que tem uma informação não curada. Esse jogo ele se equilibra. Como é que você vê o futuro? Eu vejo um futuro bastante difícil para as empresas jornalísticas, especialmente agora, se você pensar. As pessoas estão em casa buscando notícias o tempo todo, então, de certa forma, você tem essa busca de informação de credibilidade, né? Então tem mais gente buscando essas fontes de informação para confirmar as coisas que eu estou vendo. Será que o remédio de carrapato cura Covid mesmo? As pessoas vão lá e buscam, né, tentam encontrar fontes fidedignas para confirmar essas informações. Mas, ao mesmo tempo, esses caras ainda dependem demais de publicidade. E a publicidade parou, porque a economia parou. Todo mundo meteu o pé no freio e, obviamente, isso vai ter um impacto. Se tem um impacto nos grandes jornais, na Folha, no Estadão, no Globo, imagina o que vai acontecer com, sei lá, o Tempo de Belo Horizonte, a Tarde de Salvador, com o Jornal do Comércio de Recife, entendeu? Assim, com a Gazeta do Povo, com Zero Hora. Normal, nosso programa, a gente está abalado. O novo normal é consolidador. Fila de espera de gente querendo patrocinar isso aqui, rapaz. E agora? Estamos devagar. Então, eu acho que essa crise em si vai ter um peso maior em empresas que já estavam tendo dificuldade financeira para se equilibrar. Mas eu acho que o que vem depois disso vai ter que passar pela consciência dessas empresas de qual é o novo papel do jornalismo. Tá? Você não vai ter mais redações de 300 jornalistas, você vai ter que dedicar mais tempo a essa coisa de curadoria, a confiar um pouco mais nas redes de conexão, trazer pessoas que estão produzindo conteúdo independente
para colaborar dentro de um ambiente onde você tem a confirmação e tal. Eu não acredito em absolutamente nenhuma solução que está sendo construída, apesar de confiar em pessoas, por exemplo, o pessoal da agência Lupa do Brasil, a gente, porra, de primeira linha, a Cristina Tardag, ela faz um trabalho extraordinário lá, mas eu não acredito no papel do fact-checker. Tá? Ninguém consegue fact-check o mundo inteiro, entendeu? A fake news vai sempre estar na frente do fact-checker. E sempre tem a questão de who fact-checks the fact-checker, né? Quem é que toma, who watches the watchman? Não tem dúvida de que essa questão sempre vai aparecer. Qual é o viés de quem está fazendo fact-check? Mas fica uma pergunta. Por isso que aqui em Seattle a gente diz in Gates we trust. Mas fica uma pergunta que parece que todo ônus está em cima de uma atividade empresarial, que é a indústria da notícia, o jornalismo, eu vou chamar de jornalismo tradicional, tá? Ainda que ele se modernize, ele está preso por questões éticas, porque ele tem uma reputação a zelar, porque ele tem uma folha de pagamento para poder construir a boa notícia pesada. Do outro lado, você tem esse enxame de coisas. A gente sempre fala do que está acontecendo com essa indústria. Nesse enxame de notícias e de coisas pipocadas, não vai pintar nada. A gente vai sofrer desse mal a vida toda. Se você pegar historicamente, a imprensa na época da independência americana, você tem lá os Founding Fathers, né, os patriarcas fundadores dos Estados Unidos, né, Alexander Hamilton e Thomas Jefferson. Cada um desses caras tinha um jornal. Era super fragmentado. E eles viviam se bicando, se xingando em público, se humilhando e tal. Eu tendo a achar que a tolerância das pessoas a esse tipo de linguagem, tal, de divisão, vai diminuir. Então, hoje você tem comportamentos muito tribais, que você tinha uma coisa de uma mídia meio mega monolítica, né? Organizadora, falava, né? E todo mundo entendia, né? Falava, tá, tipo, tá na Globo, é isso que vale. Hoje em dia não é mais assim, é muito fragmentado. O ser humano, como disse o Cadu, aí que está o problema, é muito tribal, né? Então você passa a dizer o seguinte, olha, não é que eu acredito nisso aqui, mas eu não acredito nisso aqui, né? Eu odeio esse cara, então o que ele fala deve ser tudo mentira, então... E, de uma forma meio canhestra, o Bolsonaro tenta fazer isso, esse jogo de anti-mídia que o Trump faz nos Estados Unidos, mas ele não é o Trump, né? E aí, cara, o que eu acho que vai acontecer? Esse jornalismo expandido, né, que você falou, o jornalismo tradicional, eu acho que tem um papel muito salvador da importância social do jornalismo que vai vir da mídia independente. Tá? E modelos que viabilizem essa atividade vão surgir. Tá? Mas eu queria só fazer uma observação. É muito interessante isso, porque eu não acredito mais que o jornalismo tradicional vá continuar tendo esse peso, já perdeu. Isso que o Depa falou sobre a independência é fundamental, porém tem uma coisa, mesmo com a independência, ele será opinativo. Não há como escapar. Não há como escapar disso. Então, cara, eu não sei, é uma encruzilhada aí, eu não tenho a resposta para isso, mas eu não vejo para o jornalismo a volta àquela referência do que está acontecendo no mundo. Informe-se com isenção e com imparcialidade. Não existe isso mais. Cadu, come on. Eu acho que isso nunca existiu. Eu acho que esse negócio da opinião é parte inerente da função jornalística. Não, continua sendo tribal, meu. Tribal. Não. Peraí. Eu acho que, inclusive, né, a gente tem conotações um pouco
como é que se diz, estereotipadas de as narrativas que estão sendo... Narrativa é uma coisa para ser construída, os lobbies existem, os interesses existem, as agendas existem, pessoas vão se alinhar com uma agenda ou com outra, pessoas vão entender que elas estão sendo beneficiadas ou não. Isso faz parte, a política faz parte da humanidade, e ela existe, e ela é importante. O debate é importante para a gente crescer, né? Não dá para a gente avaliar que tudo é o bem contra o mal. A gente tem um monte de tons de cinza aí no meio. Apesar de você ter também os maus e os bons. 50, agora, né? São 50, né? Mas, enfim, aqui em Seattle, o cara é aqui de Seattle, né? Segundo ele, sim. Mas o fato é o seguinte, não dá para a gente também ser inocente. Não, isso vai existir e faz parte. Só que a gente Deixa eu falar uma diferença. De uma forma embasada, de uma forma que a gente tem uma possibilidade de ter diálogo e não de uma forma de cada um agredir o outro através disso. Eu acho que essa agressão verbal que está acontecendo, na minha opinião, é o que me desagrada, por exemplo. Eu acho que uma grande diferença de quando você vê uma pessoa falando, você lê o que o Tim Pool ou a Vera Magalhães falando em rede social, você sabe quem é aquela pessoa. Tá? Você tem casas jornalísticas, por exemplo, a The Economist sempre teve colunas que não eram assinadas por pessoas, eram assinadas por avatares. Mas aquela coluna tinha uma personalidade. Você sabia, você consegue entrar hoje no site da Economist e ver o seguinte: quais são os credos da Economist. A Economist acredita nisso, 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 nisso e nisso. Quem está escrevendo lá segue esse credo. Percebe que tem uma coisa quase religiosa nesse negócio? E tem um credo que você tem que seguir. E eu acho que quando é cada pessoa escrevendo, você confia ou não na personalidade daquela pessoa. Tem um monte de gente que eu seguia pra caramba, ouvia podcast, lia todos os comentários, tal. Hoje em dia eu falo, puta, cara, não dá. Você vê um cara, de repente, fazendo um comentário que você fala, não, isso aí... É a forma como você se relaciona com pessoas, entendeu? Tem aquele amigo que, de repente você descobre um troço do cara que você não desce, o cara, você precisa do cara, o cara te deixa na mão. Assim, e você vai descobrindo novas identidades vão surgir. Eu acho, sinceramente, que tem um modelo de casa jornalística completamente diferente, que é 100% opinativa, que eu gosto muito, que é o Daily Wire, do Ben Shapiro. Mas eles são muito honestos na visão que eles têm sobre a realidade. Eles falam assim, essa é a visão conservadora a respeito desse assunto, é nisso que eu acredito, e eles tentam ser mais coerentes que eles podem. São 4 caras que fazem podcasts lá, são todos muito bons. Eles têm um time jornalístico que basicamente faz comentários sobre noticiário. Então eles não tentam entrar nessa maluquice do furo. Saiu no New York Times, eles pegam aquele negócio e analisam, comentam. Entendeu? Que nem a gente aqui. Isso é importante. Mas isso é de uma importância muito grande. Eu vou segurar agora um pouquinho vocês. Vou pedir para você fazer um fechamento, porque está chegando a nossa hora. Nós já estouramos a nossa hora, na verdade. É um prazer estar aqui. Eu tenho opiniões de concreto, mas que, quando confrontadas com o aço da opinião de vocês, elas sempre balançam. É sempre legal a gente ter essa troca. Estou à disposição para, quando vocês quiserem falar de qualquer um dos meus 549 fields of expertise. Os meus amigos me chamam de tudólogo, entendeu? Eu sou um tudólogo. A próxima a gente vai fazer de infoproduto. A próxima é infoproduto. Vamos falar de infoproduto, vamos falar de esporte. O esporte está pautado. Eu lembro do Depa desenhando aquelas estratégias de marketing direto para o banco e não sei. Galera, um beijo para vocês. Depa, de novo, muito obrigado. Um prazer enorme. Um abraço. Prazer a todo mundo. Pessoal.